Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. E aproveitando que você está de pé, está querendo crescer espiritualmente, né? Porque fisicamente não dá mais. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o 16. Glória a Deus. Vamos lá, Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24 e o versículo 13 em diante. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente hoje. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Então eu passo a ler Lucas 24, a partir do verso 13. E diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Amém. Até aí tá bom, você pode se assentar. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E toda palavra, Senhor, escrita na Bíblia, ela tem uma revelação por trás dela. Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria para que essa revelação seja ministrada hoje e que ela venha fazer diferença na nossa vida, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja e amém. Glória a Deus. Então, queridos, ontem eu buscava, na verdade eu estava durante esses dias pedindo uma direção para trazer para a igreja, e não veio a palavra, e quem é pregador sabe, muitas vezes a gente fica até preocupado, né? O que eu vou pregar? Eu não tenho uma direção. Então ontem eu busquei a Deus e Deus me revelou essa palavra. Para você que gosta de anotar título, eu sempre gosto de dar um título para a mensagem. O título da mensagem é Caminhando com Jesus. Então, queridos, a gente precisa caminhar com Jesus. E eu vejo nesse texto aqui, dois discípulos. Eles estavam caminhando, saíram de Jerusalém e foram a Emaús. Para você que não sabe, a distância de Jerusalém a Emaús é aproximadamente entre 11 e 12 quilômetros. Então eles caminharam e a gente vê aqui, se a gente ler um pouquinho mais para frente, que eles estavam decepcionados, que eles estavam desanimados, que eles estavam desesperançosos, se eu posso dizer assim. Por quê? Porque eles iam comentando sobre o que tinha acontecido, a morte de Jesus. Só que esse era o dia da ressurreição. E as mulheres tinham dito que viram um anjo falar que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham ouvido que o túmulo estava vazio, mas eles não acreditaram. E a gente vê no texto, Jesus no lado deles, eles não o conheceram, eles não perceberam que era Jesus, que mesmo eles indo para o caminho errado, porque não era para eles sair de Jerusalém, eles foram para outro lugar que não era para eles ir. Se você perceber no texto, depois eles tiveram que voltar a Jerusalém. Então, mesmo eles indo para o caminho errado, Jesus nunca deixou de estar do lado deles, aleluia. E eles não o conheceram e não sabiam que era Jesus. E a palavra Emaús significa riacho quente. Provavelmente naquela região devia ter águas termais, pelo menos é o que os historiadores falam, né? Então eles iam para descansar, para um lugar, para a sua aldeia. Só que mal sabia eles que Jesus nunca abandona quem está desanimado, nunca abandona quem está decepcionado.
Ele nunca abandona quem perdeu a esperança, porque Ele é a esperança, aleluia. E às vezes a gente acha que Jesus não está no nosso lado só porque aconteceu alguma coisa que saiu do nosso controle. Eles tinham perdido a esperança, porque eles imaginavam, eles estavam com os olhos terrenos, eles imaginavam que Jesus era para ser o rei de Israel e ia tirar o jugo de Roma sobre Israel. Mal sabia eles que o reino de Deus não é desse mundo, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, exatamente nessa ordem. Porque primeiro Deus te justifica, Ele perdoa os teus pecados, depois você sente paz, para depois ter uma alegria diferente, uma alegria no Espírito Santo, aleluia. Então eles vão caminhando, e eles pensam que é um estrangeiro que chega do lado dele, é um forasteiro. E se você olhar o texto, eles não conhecem Jesus. Esses dois, provavelmente foram um daqueles 70 discípulos que foram fazer missão. Eles oraram e expulsaram demônios. Eles oraram por pessoas e pessoas foram curadas. Eles viram sinais, eles viram maravilhas. Eles provaram o poder de Deus. E agora eles pensaram que Jesus tinha os abandonado. E tem hora, queridos, que a gente é assim. A gente pensa que está sozinho. A gente pensa que está passando numa prova, só porque não deu, as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. A gente pensa que é um castigo de Deus, que a gente está passando numa prova sozinho, que Deus está dizendo, agora tu vai ver, agora eu vou provar você vai ficar sozinho, e eu nem vou aparecer na tua vida por um tempo. Isso talvez é a maior mentira que a gente pode acreditar, porque a Bíblia diz, que o próprio Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então há uma promessa, que Jesus nunca, jamais vai te abandonar. Você e eu podemos não percebê-lo, você e eu podemos não reconhecê-lo, você e eu podemos não notá-lo, mas Ele sempre esteve do nosso lado, e ainda está do nosso lado, mesmo nas horas difíceis, nos momentos ruins, aleluia. E eu quero mostrar para vocês na palavra algumas lições, algumas coisas importantes que nós precisamos aprender com esse texto. Glória a Deus. A primeira lição importante que eu aprendo, que você aprende nesse texto, é que quando não conseguimos entender os propósitos de Deus, sempre caminhamos na direção errada. Quando nós não temos clareza de propósito na nossa vida, a gente não sabe qual é o propósito, por que fomos chamados, por que eu estou na igreja, qual a minha função na obra de Deus, qual é o meu propósito. A gente caminha na direção errada. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles não eram para ter saído de Jerusalém. Eles eram para ficar lá, era para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, começar a pregar o evangelho lá, e eles perderam tempo. Então toda vez que a gente não entende o nosso propósito, a gente começa a ir para a direção errada, e vai ter que retornar todo o caminho que a gente fez, aleluia. Por que a gente não entende os propósitos? Porque a Bíblia diz que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Ali a Bíblia fala, a minha Bíblia diz ali em Isaías capítulo 55, a partir do verso 8, assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Aí no 10 ele diz assim, porque assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não tornam, sem antes regar a terra, fazer brotar, produzir, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei, aleluia. Então a palavra de Deus vem como uma chuva, uma neve. Primeiro aquele teu coração duro, aquele meu coração duro, ele rega.
Ele começa a amolecer um coração. Depois, ele faz produzir. Ele começa a brotar e produzir, para dar fruto. E você recebe uma semente, que é a palavra. E essa palavra vai alimentar, que é pão, ela vai te dar forças espirituais para você caminhar mais um tempo, uma jornada, e entender que se as coisas não aconteceram do jeito que você imaginava, do jeito que você queria, é porque Deus tem um propósito nisso, aleluia. Caramanda, caba, charabagaias. Deus está nesse ambiente, aleluia. Então, primeira lição que a gente entende é que se a gente não entende os propósitos de Deus, caminhamos na direção errada. E que os caminhos dele são mais altos. Mas mesmo no caminho errado, mesmo quando não vemos Jesus, ele sempre, sempre está conosco. Olhe para você. Olhe para mim. Se você voltar, fazer uma retrospectiva da tua vida, lembra de onde Deus te tirou. Lembra quem era você. Lembra, será que você estaria casado hoje ainda? Será que estaria vivo? Será que teria sua família? Deus nunca desistiu de você. Ele usou aquela adversidade, talvez aquele problema, para resgatar o propósito na minha e na sua vida, aleluia. Porque muitas vezes Deus nunca pode trabalhar num coração orgulhoso. Diz que a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Então, Deus, ele sempre quer trabalhar no meu e no seu coração. E ele permite certas coisas para que eu e você venhamos nos render. E quando a gente tem a ideia de rendição, se eu falar nos render, você já imagina um bandido rendendo um refém. A força. Se eu falar em rendição, a gente tem essa ideia de render, é alguém que aponta uma arma e rendeu. Mas isso não é assim com Deus. Deus, nos render a Deus é voluntariamente dizer: Senhor, eu não sei nada mesmo. Senhor, eu faço tudo errado. Sabe, tem hora que eu não sei nem como orar. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que fazer. Mas eu sei que Tu me amas. Eu sei que mesmo eu sendo desse jeito, mesmo eu errando, eu me rendo a Ti, eu quero Te adorar. E a gente pensa que adoração tem a ver com vir no culto e louvar a Deus, e adorá-lo, e sentir a presença dEle. Isso também é adoração, mas adoração é muito além disso, aleluia. Adoração significa que quando você está dormindo, você está adorando a Deus, ou não? Por quê? Se o meu filho, imagine quem tem um filho recém-nascido, quando você olha o filho recém-nascido, ou um netinho, você vai ver ele dormindo, ele está respirando, você não fica todo bobo? Nossa, como ele está dormindo, como ele dorme, ele é um anjo. A gente chega a dizer, dorme que nem um anjo, como se anjo dormisse, né? Nós estaríamos ferrados, né? Se o anjo dormisse, né? Mas, então, até dormindo, você está descansando no Senhor. E eu brinco sempre, né? Que às vezes, o homem de Deus não dorme, né, pastor Pedro? O homem de Deus espera a revelação de Deus em sonho. Então, se você vê um pastor dormindo, não é que ele está descansando, é que ele está esperando a revelação de Deus em sonho, né? Porque tudo é para adorar a Deus, né? Mas eu digo assim, então, qualquer coisa que você faz, você adora a Deus, desde que o seu coração esteja inteiro em Deus. Quando você vai trabalhar, quando você faz alguma coisa para o próximo, você está adorando a Deus. Então, adorar a Deus é se render a Ele, render louvores. E qualquer coisa que você faça, isso é para Ti, Senhor. Eu vou trabalhar, mas é para Ti. Eu vou estudar, mas eu quero dar bom testemunho lá. Eu vou lá no meu serviço, na escola, onde eu estou, eu quero ser alguém que represente. Porque eu sou embaixador de Deus, aleluia. Aonde eu chego, a presença de Deus tem que chegar. Aonde eu estou, Deus tem que estar, aleluia. Baragasuricamandagaias. Porra, mandacassiribigacheias. Há um Deus que está dizendo para mim e para você, é tempo de a gente andar de verdade com Ele, e não
fazer que nesses meninos aqui, esses discípulos, que Jesus estava do lado e eles não perceberam, aleluia. E a pior coisa que tem, para um ser humano, é você andar do lado de alguém e essa pessoa não percebe que você está do lado, te ignora. Muitas vezes imagine você do lado de alguém, direto, e a pessoa te ignorando. E assim a gente faz com Jesus às vezes, com o Espírito Santo. E eles não perceberam, porque eles estavam desanimados. E na verdade, eles não creram que Jesus tinha ressuscitado. E muitas vezes, a gente sabe que Jesus ressuscitou. Mas saber é uma coisa, crer é outra. E a gente sabe que Jesus nos salvou, só que às vezes a gente não tem a noção que Jesus está vivo, que o Espírito Santo hoje ele não anda mais do lado, ele está dentro. Então, quando você está em casa, se você for lá no celular e ver um vídeo que não deve, quem é que está do teu lado? Imagine se eu e o pastor Adenor, nós somos pastores aqui, somos seus pastores. Aí eu chegasse na sua casa, você pegasse o celular, pastor, está aqui do meu lado, deixa eu ver um negócio, deixa eu ver um videozinho aqui. Certamente você, por vergonha de nós, não iria ver aquilo que estaria vendo, por respeito e vergonha. E por que a gente faz isso com Deus, que está sempre do nosso lado, que está sempre conosco? Como a gente às vezes não pensa no que faz. Certos lugares, imagine que você vai para um lugar onde não deve. Mas se eu estivesse na tua casa, ou o pastor Gilmar, você dizendo, não, pastor, eu vou ficar em casa, vou receber o senhor. Ou você iria me convidar, vamos lá na balada comigo? Vamos naquele lugar comigo? Vamos lá junto comigo? Você não iria fazer isso, Se você respeitasse e sabe quem eu sou. E assim faz isso com Jesus. Faz isso com Deus, muitas vezes. Então, quem você é quando está sozinho? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque na frente dos outros a gente faz média. A gente é muito bom de fazer média. A gente é tão querido com os outros, já viu? Chega alguém ali, Alan? O cara chegou ali na tua frente, bateu em ti. Desculpa, está tudo certo, não foi nada. Agora se teu filho pisa no teu pé, não está vendo, seu abençoado, para não dizer outra coisa. Aí dizem que o cristão ele não xinga no palavrão, Ele chama seu filisteu, seu incircunciso, seu amalequita, Ele xinga assim para não falar palavrão, mas na verdade ele queria dizer o palavrão, só ele não disse por vergonha, Então, muitas vezes a gente é tão querido com os outros e quem está conosco a gente não é. Então, quem pode dizer quem você é de verdade, se é cristão ou não, é a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Então, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, ela ia dizer assim, ele prega tão bonito, mas lá em casa, ai como eu queria que ele fosse um homem de Deus lá em casa. Então eu não posso pregar aquilo que eu não vivo dentro da minha casa. Eu não estou fazendo média com vocês, porque se eu não vivo, esse altar aqui continua e sempre vai ser santo, aleluia. Queridos, então é importante, para a gente viver uma vida cristã, a gente entender que Ele está vivo, está conosco, sempre. E mesmo no caminho errado, se começarmos a meditar nas Escrituras, Jesus sempre vai dar um jeito da gente compreendê-la. Aqueles homens, eles começaram a perguntar entre si o que estava acontecendo, eles não entendiam as Escrituras. Mas por eles estarem falando da palavra, aquilo que Ele tinha prometido, se 2 de vós estiverem falando meu nome ou mais, eu estarei no meio. E Ele cumpriu, porque Ele falou isso, Ele não vai mentir. Então Ele veio e se revelou, e revelou a palavra para esses homens. E eles entenderam que era real, que Jesus está vivo, aleluia. Então, mesmo no caminho errado, se a gente tem um versículo e começa a meditar, esse versículo pode mudar a tua vida, a tua história, aleluia. Glória a Deus. Jesus sabe todas as coisas, mas mesmo assim, Ele pergunta para ouvir o que pensamos dEle e da sua palavra. E até, se você olhar, parece que Jesus, Ele é brincalhão, Ele sabia que Ele estava falando dele, Ele sabia quem eram aqueles 2 discípulos, e Ele pergunta no texto,
O que está acontecendo? Aí os discípulos dizem, só tu és forasteiro em Jerusalém, em Israel, e não sabes o que aconteceu nesses últimos dias? Jesus sabia, porque era dele o que eles estavam falando. E às vezes, Jesus sabe o que você está falando. Jesus sabe o que você está pensando. Mas Ele te faz essa pergunta como... Sempre quando Jesus faz uma pergunta para você, é porque Ele quer te dar uma resposta. Ele quer que você tenha uma compreensão exata do propósito que Ele tem para a sua vida. E Jesus também queria passar um tempo com os discípulos. Como Ele disse que não estaria só, a presença de Jesus sempre é agradável. Sabe quando é que você sente que Jesus está falando contigo? Nem sempre você sente. Porque a fé não está relacionada sempre ao sentir. A fé, eu sei porque sei. Só não sei porque sei. É meio confuso, mas é real. Mas no caso desses moços, quando Jesus falava, quando a palavra falava, aquilo começava a arder o coração. Você começava a dizer, é para mim. É isso que eu preciso fazer. Sabe de uma coisa? Eu estou errado. Eu preciso me consertar. Está na hora de tomar vergonha na cara. Eu tenho sido um cristão meia boca. Eu preciso ser diferente. Sabe? O que esse homem está falando procede. Eu não tenho como negar. E Jesus, e a presença de Jesus, sempre nos faz entender que a palavra quer mudar a gente. E Jesus não quer apenas caminhar do seu lado. Jesus quer que você perceba e faça morada para Ele morar no seu coração. E se você percebeu um pouquinho mais para frente, Ele ia caminhando com os dois e Ele fez menção como que se fosse passar para frente. E aqueles homens convidaram Jesus para ficar na casa deles, para morar, para pousar com eles. E hoje, Jesus está querendo fazer a mesma coisa. Quando você ouvir a palavra de Jesus, quando você vir as palavras falando com você, você e eu precisamos dizer, Senhor, fica comigo. Seja um anfitrião dessa casa. Porque se você ler um pouquinho desse texto, Jesus ali, Ele parte o pão, olha para os dois, e naquela hora que Ele partiu o pão, significa que Ele disse assim, ó, eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero cear com vocês. E aí por isso que Apocalipse diz, no capítulo 3, no verso 20, aquele que abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, tudo na Bíblia aponta para Jesus, qualquer coisa. E Jesus disse que queria ter comunhão. E nessa hora que eles aceitaram que Jesus entrasse na sua casa, os seus olhos abriram e eles conheceram que era Jesus que estava com eles. E muitas vezes, para você entender que Jesus está na tua vida, é preciso você ter comunhão com os irmãos. Quando você está isolado, você talvez que está nos vendo pela internet, pelas redes sociais, muitas vezes você está na sua casa. É importante ouvir a palavra, mas se você não tiver comunhão, às vezes você não percebe a presença de Jesus na sua vida. Você não consegue entender o propósito de Deus na sua vida. E a partir do momento que eles entenderam, Jesus se revelou a eles, ele desapareceu. Mas não porque ele quis sair da vida dos dois. É porque ele quis mostrar que, mesmo eles não conhecendo, mesmo eles não sabendo quem era Jesus muitas vezes, mesmo indo para o caminho errado, Jesus sempre estava com eles. Aleluia. E depois que Jesus entra na nossa vida, a gente precisa mudar de direção. Aqueles homens saíram de Jerusalém para Emaús. E quando eles entenderam que era Jesus que estava com eles, eles voltaram de Emaús para Jerusalém. Eles entenderam que o propósito deles não era abandonar a missão, não era abandonar Cristo, mas sim voltar para Jerusalém e dizer, o meu Jesus vive, Ele ressuscitou, eu vou pregar aos 4 cantos desse planeta, que o meu Deus não morreu, que Deus não está morto, que Ele ainda vive, e que Ele faz maravilhas, e que os mesmos sinais que Ele fez quando estava entre nós, em carne e osso, agora o Espírito Santo que está conosco continua fazendo, porque eu sou a voz profética de Deus, eu sou aquele que Deus escolheu nesse tempo, nesse lugar, para falar das grandezas dEle, aleluia.
E Deus, Ele é assim. Antes, Jesus, Ele veio e fez a sua obra. E hoje Ele quer que eu e você façamos a obra dEle, porque Ele já nos deu o próprio Espírito, que é o Espírito Santo. Aleluia. E queridos, para terminar aqui, quem tem a vida na palavra de Deus, tudo é uma questão de propósito. Não é uma questão de questionamentos, lamentos ou murmuração. Se você ou eu, qualquer coisa que acontece na nossa vida, que talvez não é do jeito que a gente queria, a gente lamenta, murmura ou fala mal, é porque talvez nós não estamos entendendo o propósito. Todas as coisas têm um propósito. Essa semana, particularmente para mim, para a pastora Alexandra, foi um final de semana muito feliz, porque nós casamos a nossa filha. Né? Então, na sexta-feira de manhã, eu pude ter o privilégio de casar a nossa filha. E não tem preço para um pai, para uma mãe, casar um filho. E eu termino a mensagem só dizendo como as cinco princípios de um casamento feliz ou de um relacionamento feliz. Isso vale para com Cristo também. E muitas vezes a gente quer saber o que é um casamento feliz. Como é um relacionamento feliz. E eu preguei, e o Espírito Santo me deu sobre felicidade, que tem 5 sílabas. Se você olhar nos salmos, né, pastor Adriano? Tem alguns salmos acrósticos. O que é isso? Cada letra do alfabeto hebraico começa uma sentença, um provérbio, ou um salmo, ou um versículo. E ele vai fazendo de forma uma mensagem tremenda. E a palavra felicidade, ela tem 5 letras. 5 sílabas, melhor dizendo. Para você ter um relacionamento. E agora eu vou usar para a igreja. Não, pode ser para um casamento também. Mas a primeira sílaba da palavra felicidade é fé. Nada funciona na tua vida se você não tiver fé. Se você não acreditar em você, não acreditar em Deus, não acreditar na tua família, não acreditar no teu casamento, não acreditar que Deus te ama, para que vir na igreja? Para que estar aqui? É só mais um culto. A segunda sílaba da palavra felicidade é L ou li. Vem de ligação. Eu e você precisamos estar ligados a Deus. Nós somos um com o Espírito Santo é um conosco. Assim como Deus Pai é Deus trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, assim é. A terceira sílaba da palavra felicidade é si, que vem de ciclos. Vai ter dia na tua vida e na minha que não vai ser tão bom. Mas eu sempre digo, nem todo dia é domingo e nem todo dia é segunda. Eles sempre repetem. Nem todo ano só tem um janeiro. Tem um janeiro, mas tem um dezembro. Então vai ter ciclos. A quarta sílaba da palavra felicidade é DA, que vem de dádiva. A tua vida, a minha vida, as pessoas que Deus colocou no teu lado, são presentes de Deus. Foi Deus que projetou para fazer você feliz. E a última sílaba da palavra felicidade é de Deus. Sem Deus e sem os seus princípios, nós jamais seremos felizes. Então, eu até tive o privilégio de pregar sobre 5 princípios para o casamento feliz. E eu só queria compartilhar porque o Espírito Santo me impulsionou a dizer agora para vocês também, porque serve para a igreja. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Queridos, eu não sei como é que está a tua vida espiritual esse ano. Eu sei que início do ano a gente faz muito propósito, não é verdade? Ou você não fez o propósito de ficar mais magrinho, mais magrinha, não foi? De orar mais, não foi? De ir mais ao culto, de fazer mais por Deus, ou não fez? Ou só eu fiz isso? Todo mundo faz. Mas a gente é muito de iniciativa e pouco de acabativa. Se é que eu posso dizer essa palavra? Não sei, está aqui a Nelita, que é da área da educação, ela já vai dizendo, não pode, isso não existe. Mas eu estou inventando agora, se não existe eu já inventei, tá? O autor. Então a gente é muito de iniciativa e pouco de acabativa. Ou seja, a gente começa e nunca termina nada, né? Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que esse ano pode ser muito diferente na minha e na sua vida. Basta a gente mudar as nossas atitudes. É simples assim. Você já ouviu isso muitas vezes, mas precisava ouvir de novo. Eu quero orar por você. Coloque sua mão no coração. Você que talvez
não percebe mais a presença de Jesus na tua vida. Talvez você que já até fez coisas, orou, expulsou demônios, orou e Deus curou, enfim, viu grandes milagres na tua vida, mas agora parece que você não sente mais a presença de Jesus. Talvez você está aqui nesses discípulos de Emaús. Então eu quero orar por você. Talvez você está indo para o caminho errado e nem está percebendo. Pai, está aqui os teus filhos, Senhor. Senhor, a tua palavra falou hoje sobre caminhar com Jesus, Pai. Muitas vezes a gente caminha com Jesus e não sabe, Senhor, que Ele está do nosso lado. Mesmo às vezes a gente está indo para lugares errados, lugares onde a gente não deveria estar. Jesus nunca nos abandona, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar cada um na tua presença, Pai. Talvez tem gente que está morto espiritualmente e nem sabe, mas a tua palavra é vida. Talvez, Senhor, tem gente que está precisando, Senhor, ser renovado. A tua palavra, Senhor, é água, ela é água para o sedento. A tua palavra, Senhor, ela é bússola para o perdido, Senhor. A tua palavra, Senhor, é refrigério para o cansado, Senhor. A tua palavra também, Senhor, é norte para aquele que está, Senhor, sem direção. A tua palavra, Senhor, sempre é esperança para aquele que está desanimado, que está desesperado, Pai. E a tua palavra, Senhor, é uma certeza que tudo aquilo que tu falasse, Senhor, há de se cumprir, Pai. Eu não sei, talvez tem gente que já desanimou da vida. Talvez tem gente que perdeu familiar aqui. Talvez tem gente que perdeu emprego. Talvez tem gente que está passando por uma situação financeira difícil, Senhor. Mas uma coisa, Senhor, que se eles souberem que a tua presença ainda está com eles, Senhor, eles vão andar nos caminhos teus e certamente tu a conduzirá a um propósito muito maior, Pai. Em nome de Jesus, aquele que precisa de cura, Pai. Toca agora, cura. Aquele que, Senhor, que está talvez desanimado, Senhor, restaura o seu ânimo, Senhor. Entra no seu coração, faz morada nele, Senhor. Que ele volte, Senhor, a andar contigo. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não ia fazer, mas existe alguém que nunca aceitou Jesus e diz assim, sabe, está na hora de eu mudar de vida. Eu preciso tomar uma decisão por Jesus mesmo, de verdade. Eu talvez até já fui ali na frente, mas eu nunca fiz isso de verdade. Eu queria te convidar, queria que você levantasse a tua mão. Alguém gostaria de dizer assim, eu quero esse Jesus de verdade. Chega de brincar de ser cristão. Levante sua mão, eu quero orar por você. E geralmente quando o Espírito Santo dá essa convicção no coração da gente, é porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar você. Existe alguém entre nós que gostaria de dizer, eu quero mudar de vida, eu quero esse Jesus na minha vida? Levante sua mão, existe alguém? Eu não estou vendo. Eu sou meio míope de longe, né? Tem alguém? Não estou vendo. Amém. Se tiver alguém, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Porque hoje pode ser o teu dia. Sabe como é que você sente que Jesus falou com você? É quando você está com vontade de chorar e diz assim, mas eu estou com vergonha. E daí? Vergonha de quê? Todo mundo já veio aqui na frente e aquela vergonha virou em honra. Então, se você quiser vir, enquanto a gente vai fazendo, você pode vir. Senão, nós vamos terminar o culto. A última vez, e eu sempre digo, Jesus não é leilão, e não é produto barato, então eu não ofereço muitas vezes. Alguém gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se quiser, corra aqui na frente. Eu quero orar por você e eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente na tua vida. Amém? Amém. Parabéns pela sua coragem. Porque eu senti convicção do Espírito Santo que eu precisava orar por alguém. Eu não sabia quem era. Mas o Jesus, querida, Ele sabe das tuas dificuldades. Ele te conhece. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas eu sei de uma coisa. Eu quero orar por você e o Deus que te conhece, que te ama, Ele vai mudar a tua história se você se render a Ele. Tá? Igreja, vamos orar. Pai, está aqui a tua serva, Pai. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha. A gente reluta lá no banco. Só eu vou lá, o que os outros vão pensar de mim? É verdade, todo mundo pensa alguma coisa de nós. Pensa de mim, pensa daquele que veio, pensa daquele que ficou no banco. Mas, Senhor, o que o Senhor sempre honra é a atitude, é a coragem de dizer, eu preciso de Jesus. Pai,
Pai, e ela fez isso. Então, em nome de Jesus, agora, Pai, nós oramos pela vida eterna, Pai. E queremos, Senhor, que ela mude a sua história. E agora eu vou pedir para Ti, querida, e a igreja também, repetir tudo que eu vou dizer, tá? Porque a Bíblia fala em Romanos 10, 9, que são a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e o seu coração creres, serás salvo. Então, o que eu falar, você vai repetir, você pode repetir aí. E nós, como igreja, como somos do corpo, nós vamos repetir. Diz assim, Senhor Jesus, pode repetir. Eu, neste momento, reconheço que sou falha, que sou pecadora. E em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. E a partir de agora, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida que Tu tens entre nós. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, ela fez essa declaração. Senhor, foram palavras que não foram simplesmente ouvidas aqui nessa igreja, mas certamente chegou aos teus ouvidos. Eu tenho certeza que agora há uma festa no céu, porque a Bíblia não diz que a festa no céu quando há cura, quando alguém expulsa um demônio, mas a Bíblia diz que toda vez que alguém aceita Jesus, um pecador se arrepende, a festa é no céu. Eu não sei o tamanho da festa que é, mas eu sei que por causa da irmã, Deus se alegrou. E quando a gente causa alegria em Deus, certamente Deus ele faz coisas tremendas na nossa vida. Querida, você pode voltar para o seu banco, tá? Precisando da gente, estamos aqui, eu, pastor Adriano e qualquer pessoa. Amém, querido? E agora, para terminar o culto,